com Alexandre Garcia, camisa 10 da Seleção Brasileira do Rádio. Fala com a gente, Xará. Bom dia. Eu ouvi o ministro de Relações Exteriores de fato do Brasil, que é o autor da política externa brasileira, o ideólogo da política externa brasileira, o ex-ministro Celso Amorim, que é conselheiro de política externa do presidente Lula, afirmar na televisão: devemos nos preparar para o pior. Eu levei um susto, eu disse: ele está incorporado como dirigente do regime iraniano, só pode ser isso, ele estava falando sobre guerra. Devemos nos preparar para o pior. Depois ele disse que é condenável, inaceitável matar um líder de um país. Ainda que esse líder não considere mulheres gente, que promova matanças entre seu povo, imponha absoluta censura e seja a cabeça de um regime que há 50 anos, ou quase isso, vem esmagando o povo iraniano. Antiga Pérsia, né? Além disso, eu hoje estava conversando com um amigo meu, libanês, ele lamentando que os xiitas, a mando do Irã, que formam o Hezbollah, do sul do Líbano, jogam foguetes sobre Israel. E as forças de Israel revidam, não atacando os executores, mas atacando os comandantes, que ficam abrigados no meio de Beirute. E como o Mossad sabe tudo, o míssil vai lá no meio de Beirute, exatamente na casa onde eles estão abrigados. Só que a explosão acaba afetando o quarteirão. Ele lamentava isso. Os mísseis iranianos estão atacando países árabes, tem brasileiro apavorado lá em Dubai, Abu Dhabi e tal. São lugares em que eu não tenho a menor vontade de ir, mas enfim, tem muita gente que gosta. E, sobretudo, um míssil afundou um petroleiro lá no Estreito, que ousou tentar passar pelo Estreito de Hormuz. E ali no Golfo Pérsico, de onde sai 1 em cada 5 barris de petróleo do mundo, 20% do petróleo do mundo passa por ali. Tem 150 petroleiros, no mínimo, esperando passagem, né? E eles vão abater o que tentar passar, os iranianos. Pode ter um efeito no preço do petróleo, já teve efeito no dólar, que já subiu bastante ontem, e no preço do petróleo também, né? O Brasil pode até ganhar com isso. Eu acho que a Petrobras já deve estar pensando como suprir essa demanda que vai ficar presa lá no Estreito de Hormuz com petróleo brasileiro. Porque, como sabemos, nós produzimos muito petróleo, sim, e vamos produzir mais na linha equatorial, muito mais, né? E eu não sei por que essa ideia de estimular carro elétrico. A gente tem tanto petróleo ainda, né? E o Brasil importa derivados de petróleo e exporta petróleo, quando é negócio. Está na hora de fazer bons negócios, né? Agora, interessante é isso, que a política externa brasileira contraria a maior parte da nação. Eu acabei de... a gente sabe que o Estado está a serviço da nação e não o inverso. O Estado tem que representar a nação. E a maioria da nação brasileira é ocidental, é judaico-cristã, a nossa cultura, a nossa língua, as nossas religiões, né? A nossa comida. Então, a nossa música, meu Deus, né? Mas parece que a política externa brasileira está ao contrário, né?
enquanto o Ocidente está apoiando essa ação de tentar mudar o regime do Irã, porque o Irã está no meio. O Irã ali é um hub, né? É um centro, é um eixo. Quase inexpugnável. Só quem conseguiu mesmo foi o meu xará da Macedônia e os romanos. Ninguém mais consegue por ali, com aquelas montanhas, as fronteiras. Né? Os iraquianos ficaram na montanha, não conseguiram. Então, essa é a situação. Né? E, por sua vez, nosso ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que é um bom ministro da Defesa, é um bom político, né? Esse pernambucano, aproveitou a incorporação pela primeira vez para o serviço militar de mulheres no Exército Marinha e Aeronáutica para lembrar que a gente teria que ter no mínimo 2% do PIB investidos no orçamento de defesa. A gente está desarmado praticamente. Agora estão falando em drones e tal, muito bom. Mas a Marinha, como é que a Marinha vai cuidar desse mar aí que está cheio de petróleo? Da nossa Amazônia Azul? A nossa Força Aérea também, mínima, chegando aí os suecos, meu Deus. E o próprio Exército, nós temos uma fronteira terrestre imensa. Precisamos sim, o nosso percentual para a defesa é ridículo, perto do percentual da defesa de outros países, inclusive como potência regional. É bom a gente lembrar disso. De Brasília, Alexandre Garcia.